sejam bem-vindos ao Mamacita Chá das Mães. Eu sou a Rosa de Souza e convido-te a subscrever o nosso canal, ativa o sino de notificações para estar a par de tudo o que fala-se então neste canal voltado à maternidade, às famílias angolanas e não só. E hoje vamos trazer um tema muito pertinente. Vamos falar da gravidez precoce. Sim, você que é aquela miúda ou aquela jovem, aquela menina que acabou por se ver grávida aos 15, 16, 17 anos de idade. Como é que foi a reação dos teus pais? O que aconteceu? Expulsaram-te de casa? Cortaram-te o cabelo? O que aconteceu? Pois bem, podes comentar aí, diga-nos o que aconteceu, caso isso tenha ocorrido na sua vida. E eu vou trazer também, eu já tenho aqui comigo convidadas que vão partilhar as suas histórias, como é que isso aconteceu, quando é que descobriram, e para nós encontrarmos aqui um denominador comum, onde é que tem partido a falha, para nós enquanto encarregados de educação, mães, tias, avós, pais, aconselharem e estarem aí a vigiar a par e passo essas meninas para que a gravidez precoce então não ocorra. Saudações às minhas convidadas, Elisandra Oliveira e a Luísa aqui também. Sejam bem-vindas. Muito obrigada pelo convite, Rosa. Bem dispostas para o dia de hoje? Muito bem dispostas, sim. E a vossa experiência, eles conseguem vir contar, porque já passaram-se muitos anos, né? A tua filha está com quantos anos agora, Elisandra? Para 9 em junho. Aí a minha para em agosto. Já passou muitos anos. Mas eu vou querer ouvir a vossa história. Como é que isso tudo aconteceu? E como é que caiu para vocês a descoberta de que estariam grávidas na idade em que vocês ficaram grávidas? Não foi fácil, né? Quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava com 16 anos de idade. Na verdade, para mim, eu estava com 2 meses de gestação, enquanto já eram 4 meses. Eu não sabia por falta de experiência. E muitas das vezes essa situação ocorre porque a minha mãe era muito rígida. Então ela privava de muita coisa, nem as festas com os colegas eu ia. Quando eu tivesse a oportunidade de sair, eu me sentia livre, eu fazia de tudo um pouco. De tudo um pouco mesmo. Então, quando eu descobri sobre a minha gestação, eu fiquei maluca. Tentei recorrer a outras práticas. Tanto que o meu parceiro na época havia descoberto também isso, que eu fui enrolando ele enquanto eu tinha planos de fazer outras coisas. Eu fui falando com algumas colegas. Na época, tinha uma colega, eu estava fazendo ensino médio, acho que a 11ª classe, eu estava a fazer a 11ª classe. E a colega disse que a irmã estava a fazer enfermagem. E conhecia um colega, também de enfermagem, que fazia esses procedimentos em casa. Meu Deus, que gravíssimo. Exato. Eu havia conseguido 20 mil kwanzas, porque na época eram por meses. Um mês, 10 mil kwanzas, 2 meses, 20 mil kwanzas. Eu paguei os valores e fui com a colega na casa dela, pagamos a irmã, chegamos lá, posto no local, foram analisando e o enfermeiro diz: essa gestação já está avançada. Não podemos fazer o procedimento sem antes fazermos uma ecografia. Aí eu já fiquei maluca, eu estava, meu Deus do céu, aonde que eu vou conseguir dinheiro para acrescentar? Porque ele aí já estava a cobrar 45 mil kwanzas. Aonde que eu iria conseguir? Se nem com o meu parceiro eu poderia informar isso, ele não iria aceitar. Porque ele era muito crente na época, os pais dele também são muito crentes e eles reprovam essas práticas, eles reprovam mesmo. Então eu fui indo para outras informações. Na época tinha muitas informações pelos corredores do colégio. Sim, no nosso meio, menininha, tem aí umas pra fazer isso, como é isso, com aquilo, faz isso, com aquilo. E na época era o quê? Paracetamol com Coca-Cola. Água de jornal. Água de jornal. Fervias o jornal e tomavas aquela água. Eu já fiz. Já tomei água de jornal. Tudo só para tirar a gestação. Por acaso. Tomei várias pílulas e ainda assim o bebê não saía.
Então eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Isso Aqui tudo sozinha, sem ninguém saber que estavas E grávida. por incrível que pareça, eu não cheguei de comentar com as colegas que andavam comigo na época, porque existia aquele receio, vão deixar de andar comigo, a vergonha. E como eu era muito magrinha mesmo, a minha barriga não aparecia. Eu quase não tinha barriga, eu não engordei, não alterou nada no meu corpo, parecia uma pessoa normal. Parecia uma pessoa normal. Então, vou conversar com uma colega que na época era muito assanhada e por acaso ela já fazia e essas práticas. Tipo, indicava algumas amigas dela e tudo mais. Como eu tinha uma boa relação com a colega, eu fui falando com ela. Nos 20 mil que eu tinha, ela disse, olha, dá-me 15 mil kwanzas e eu vou trazer 2 a 3 comprimidos. Na época, pareciam Citotec. Esse era o nome. Deus é tão grande que ela sumiu com o meu dinheiro. Ela sumiu com o meu dinheiro. Ela disse, olha, daqui a 5, 6 dias eu trago os comprimidos e tu vais poder fazer isso, vais te livrar dessa gestação. Eu disse, eu tenho muito medo, a minha mãe se descobrir, ela vai me matar. Enviou mensagem, passaram-se os dias, enviou mensagem, digo nada. Ela estava incomunicável. Eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? Se só me restam 5 mil kwanzas, o que é que eu vou fazer agora? E o parceiro na época sempre a dizer, olha, eu vou falar com a tua mãe, eu vou falar com a tua mãe. Eu dizia, não, eu conheço a minha mãe, eu sei por onde começar. Eu vou falar com ela por aqui, vou por ali, tudo mais, as coisas vão ficar bem. Nesse tempo todo, eu tentando me comunicar com a jovem que estava com os comprimidos na época, já havia avançado para o 5º mês de gestação. E eu não sabia, por falta de experiência, eu nem sequer sabia. Para mim, eu fiquei nos 2 meses por muito tempo. Para mim, estava nos 2 meses, 2 meses, 2 meses e fiquei assim tanto tempo. Até que um certo dia, vem uma vizinha, começa assim a me apreciar com umas conversas assim. Eu falei, meu Deus do céu. As vizinhas sempre estão lá. E eram muito fofoqueiras. Então, eu falei, meu Deus do céu, não estava. As outras práticas eu não estou a conseguir. Então, o que eu fiz na época? Eu apertava a barriga, eu sentia mesmo que o feto descia até a bexiga. Eu apertava, tipo, espremia, como se eu pudesse dar a luz sozinha na época, por falta de experiência. Eu fiz isso várias vezes. Mas, graças a Deus, a minha filha não nasceu com nenhum defeito. E eu agradeço a Deus até hoje, porque as coisas que eu fazia, eu dava socos na barriga, tudo para minha mãe não descobrir. Nesse dia, a vizinha foi comigo. Depois de 2, 3 dias, ela vai ter com a minha mãe. E diz, vizinha, pode bater a porta do quintal. Vizinha, parabéns, vamos ser avós. A minha mãe diz, como? Vamos ser avós? Sim, então a nossa filha não está grávida. Eu disse, meu Deus do céu. A minha mãe já bem preparada, à minha espera. Explica-me. E diz, vai até a farmácia e compra um teste de gravidez. Eu aí falei, meu Deus do céu, aqui eu estou frita. Aqui mesmo, não tenho mais onde. Eu tentei buscar a urina de uma outra pessoa lá na rua, mas não deu tempo, porque a minha mãe estava à minha espera. Bem inteligente, muito rápido, pensamentos rápidos. Foram bem rápidos mesmo. Porque eu não queria decepcionar a minha mãe. Não queria mesmo. Vamos, faço o teste e dá positivo. A minha mãe aí aos choros, aos gritos, a dizer que o teu pai não te dá atenção, desde mais nova, sempre fui teu pai, tua mãe, a pagar os teus estudos. Tudo o que eu não tive, eu fiz de tudo para dar a ti. As oportunidades que eu não tive, eu quis dar a ti essas oportunidades e queria que tu fosses alguém na sociedade. Porque eu digo sempre, minha filha, hoje o teu pai não te dá assistência, hoje o teu pai só liga para os outros filhos dele. Mas um dia, quando tu te veres formada e teres o teu dinheiro, tu verás que o teu pai virá atrás de ti. E eu, como sempre, dizia sempre à minha mãe, quando ele vier, eu vou lhe colocar no asilo. Eu dizia isso à minha mãe. Depois a minha avó, como era muito radical, ficava aí, tu és uma bruxa, tu queres estragar o relacionamento da tua mãe. E depois eu não vivia com meu pai, eu vivia com meu padrasto. Normalmente dizem que esse tipo de situações é mais fácil quando tu estás na casa do teu pai. E eu estava com o meu padrasto e a minha avó dizia que eu estava a estragar o relacionamento da minha mãe, e o meu padrasto aí começou a fazer pressão à minha mãe. Porque para os pais, as mães são sempre as culpadas. São as mães que não conseguem orientar os filhos, elas é que são nossas cúmplices em tudo. É verdade. E foi, a minha mãe disse, olha, tem uma outra solução. Vem comigo.
Fomos para um senhor que ela conhecia, por acaso cresceram juntos na época, e ele faz esses procedimentos, porque ele na época trabalhava, acho que no Maria Pia. E ele já fazia essas práticas normalmente, ele já fazia aquilo há alguns anos, ele já era experiente naquilo. Fomos para lá, aquilo era onde? Na Mabor. Fomos para a casa do senhor, prestes a fazer o procedimento, ele vai apalpando a minha barriga e ele diz: essa gestação está muito avançada, melhor fazerem uma ecografia para assim conseguirmos seguir com o procedimento. Aí eu já fui a tremer, meu Deus do céu, não vou dizer mais isso, eu vou ficar como? Minha vida acabou. Posto lá, a senhora diz: olha, a barriga é bem pequena, mas é uma menina. Estão de parabéns, é uma menina e já está com 6 meses de gestação. Meu Deus do céu. E esse tempo, enquanto eu estava lutando para ver se conseguia dinheiro para seguir, O tempo vai avançando. para seguir com o procedimento. Exato. Posto lá, o senhor disse: olha, aconselho-te a não tirar essa gestação. Porque a tua filha pode perder a vida, não só o bebê, e pode ficar com algumas sequelas se ela não perder a vida. Para isso, tu terias que assinar um termo de responsabilidade. E o procedimento já não seria feito aqui em minha casa, teria que ser feito em uma clínica. Porque lá eles são experientes nisso, já fazem isso já há algum tempo, alguns formaram-se nisso. E eu não aceito fazer isso aqui. Eu falei: meu Deus do céu, a minha mãe ficou lá a conversar com ele, a minha mãe a chorar um monte. E fomos para casa, a minha mãe nem sequer falava comigo. E eu, durante esse tempo, continuei a ir para a escola. Quando eu chegasse a casa, a minha avó sempre a azucrinar, a andar, sempre a fazer muita pressão. E aquilo também estava a me fazer mal. Porque o mesmo senhor, ele também é psicólogo. E ele foi acalmando a minha mãe, foi fazendo consultas com a minha mãe. E a minha mãe depois acalmou-se. Ela acalmou-se, mas a minha avó estava sempre por cima de mim, sempre a atacar-me. Sempre. E eu escrevia sempre para ele, porque eu fiquei com o contato dele: eu quero morrer, está a acontecer isso, em casa estão a dizer isso, não sei o quê. E ele disse: olha, faz o seguinte, deixa que eu falo com a tua mãe e vai-se resolver isso. Ele disse à minha mãe: parem de estar em cima dela, a dizer um monte de coisas, porque ela já está com 6 meses. É bem provável que ela dê a luz aos 7 meses e a criança nasce prematura. E isso Outros desafios também com essa situação. Exato. A criança podia nascer prematura e trazer muitos problemas para nós. Então, eu continuei com a gestação, fui às consultas. Quando a minha mãe conversou com a minha avó, tudo ficou bem mais calminho. E depois de alguns meses, a família toda já sabia da situação. Posto uma foto nas redes sociais, levantaram-se novamente: se ela está a postar é porque ela ficou feliz, ela está feliz com a gestação, então isso é algo que ela já planejou. Eu falei: meu Deus do céu, mas então todo mundo já sabe, eu estou a postar, tenho algum problema? Eu tive que apagar a fotografia. E fui continuando com os meus estudos. A minha mãe sempre foi muito rígida, ela não me permitiu faltar em nenhum momento. Bom também que a minha gestação não me dava nenhum sintoma assim pesado ao ponto de ficar em casa. E depois chegou a hora do parto. Vai já explicar daqui a um bocadinho a hora do parto e também o antecedente desta gestação. Mas vamos ouvir a Luísa relativamente à história até chegar a essa descoberta de que estaria então grávida. Eu comecei a namorar com meu parceiro em minha 15 anos. Estavas assanhada? E ele é mais velho de 10 anos. Ei! Calma aí, não estamos aqui a entrar para um campo de crime. Calma aí, 15, 10, 25. Ele poderia estar preso. Podia. Namoramos. Ainda podemos te levar isso aqui. Vais ter que explicar também a idade agora. A idade do parceiro. Aos 17 eu engravidei. Primeiro é que sobre sexo eu não tinha experiência.
Não sabia, eu achava simplesmente que é só usar preservativo e Não vai acabou. engravidar, acabou. Não sabia de pílula nenhuma, nem nada disso. E o que aconteceu? Meu parceiro era muito mulherengo na altura. Não sei agora, né? Mas na altura era muito Já vai mulherengo. matar. E quando eu engravidei, ele já havia engravidado uma moça. Eu estava grávida de 7 meses. Na época que estás grávida. 7 meses. Mas antes disso, eu sabia. Na verdade, eu sabia que ele já havia engravidado. Só que miúda Sim, acreditava, já era o teu herói. acreditava, porque foi ele que me tirou a virgindade. Toma. Acreditava em tudo que ele me falava. Ele falava que eu te amo muito, eu vou ficar contigo, eu só vou assumir a criança. E eu, babada. A única pessoa que sabia do meu relacionamento, né, que eu conversei foi a minha mãe. A minha mãe falou com ele, por acaso falou que engravidou, mas a minha mãe me mentiu também que só ia assumir a gravidez da moça e que não ia ficar com a moça. Quando aconteceu a minha gravidez foi muito difícil, porque a única pessoa que eu tinha medo era do meu pai. Era medo sobre meu pai. Eu me senti perdida, porque eu estava com medo de qual seria a reação dele. E quando ele se apercebeu, ele colocou toda a culpa na minha mãe, como sempre. Disse que ela me deixa muito livre, foi por isso que eu fiquei grávida. Muita coisa aconteceu, muita. E principalmente quando a família do meu pai apercebeu-se que o moço já tinha uma outra grávida, foi tudo bem mais difícil. A família dele não quis saber de mim. Convocaram uma reunião, né, era para a família dele ir para a casa dos meus pais, não apareceram. Ele quis descer sozinho, a minha família não deixou. Tem falta de respeito? A minha família não permitiu. E foi uma fase difícil. Mas eu não senti tanto peso do que é ser mãe na adolescência por conta do apoio que os meus pais tiveram. Mas antes disso, as minhas tias, as irmãs do meu pai, disseram que era melhor abortar a gravidez. E nós somos cristãos, mas é melhor ter essa gravidez. E eu não quis. Em nenhum momento eu pensei em tirar a gravidez, em nenhum momento. Eu quis. Era miúda, mas eu quis. Não sabia a gravidade da situação, mas Sim. eu quis. Eu quis mesmo. Quis mesmo continuar com a minha gravidez. E continuei, né? Mas namorava com o pai da minha filha, que é o meu marido agora, né? Às escondidas. A minha família não sabia que eu ainda estava trabalhando. Ela estava bem apaixonada. Porque tempo depois, eu com 8 meses de gravidez, eu me percebi, por intermédio de uma amiga minha, que estava fazendo pedido. E eu não sabia. Ainda grávida. E a amiga de 8 meses. E a minha amiga, no dia da apresentação, me disse: Liga, me fala que estás com dores, para sair de lá. Não vou ligar. No dia seguinte de manhã, ela ainda tem a cara de pau de ligar para mim, para dizer que eu te amo muito. E sempre na minha vida. Homem! É pai grande. Não dizer é mãe grande, né? Homem é mãe grande. Toda derretida. Eu acreditava em tudo que ele me dizia, porque eu... Calma aí, vamos recuar. Fez a apresentação, ligou para si no dia seguinte que te ama e esqueceste tudo. Esqueci. Bem apaixonada. Esqueci tudo. Mas a família da outra grávida e a própria grávida percebem que ele engravidou. E penso que depois de um dia, levaram a moça para morar com ele. Porque ele começou a viver com a moça. E eu também não sabia. As outras pessoas que vieram e contaram que ele já estava vivendo com outra moça. E ainda assim eu continuei a namorar com ele, porque era muito apaixonada. Era mesmo muito apaixonada. E namoramos até a minha filha fazer 2 anos. 2 anos. Por quê? Ainda tanto nessa condição de segunda namorada dele, ou segunda esposa. Até ela fazer 2 anos. Mas depois eu já não quis. Aos 2 anos cansaste daquela situação. Eu não quis. Porque ele dizia que me amava, mas dormia com outra pessoa. E eu caí na real, porque consoante o tempo eu fui ganhando mais maturidade. É verdade, é isso. Estávamos a falar com alguém 15 anos. 15 anos, teu primeiro amor. Tirou a tua virgindade. Acabou por si. A referência
masculina que tinhas. Então, se apegaste tudo àquela pessoa. E com o passar do tempo, e sem noção de relacionamento, não é? Achavas que aquilo é normal, a vida acontece. Mas com o passar do tempo, está a perceber que não é bem assim. O mundo não está a girar em torno dele. Era suposto ele ser mais maduro, né? Mas infelizmente não foi isso. Não interferiu nos meus estudos da minha gravidez. Eu continuo a estudar, terminei o médio, posteriormente parei. Mas foi tudo bem mais leve por conta do apoio dos meus pais. Foi mesmo leve. Eu não senti o peso. Se eu disser que eu senti o peso de ser mãe na adolescência, eu não senti esse peso por conta dos meus pais. Então tinha que cortar cabelo. Ele tentou muito. Meu pai ficou chateado no princípio, mas depois passou, porque estava a me chatear. Mas depois passou. Estavam para te expulsar de casa. Sim. Porque esse é o clássico da gravidez na adolescência. Esse é o clássico. Expulsar de casa, mas até onde estamos a resolver esse problema? E hoje a neta dele favorita, ele não vive sem a neta dele. E eu não vive mesmo. Eu não senti o peso do que ser mãe na adolescência, graças aos meus pais. E até hoje eles vivem com a neta deles. Olha, maravilha. Mas o que nós aqui também queremos entender, porque vamos passar para o intervalo daqui a bocadinho. Para o que tinhas de conhecimento é que basta usar o preservativo, está tudo ok. Mas esse conhecimento adquiriste de onde? O que a Elisandra tinha de conhecimento? Porque nós estamos aqui a trazer a gravidez precoce. Claramente que elas passaram e vão contar toda a história para você que está em casa a se preservar e entender que não é um mar de rosas, pois embora já esteja para viver isso, ok, continue, mas que os desafios serão diversos. Mas o que é que vocês tinham de conhecimento? Quem vos passava este conhecimento e até que ponto as pessoas à nossa volta sentam conosco nessa fase em que estamos a ter os seios, na fase da adolescência, a puberdade, essa coisa toda de transformação, em que nós também já nos sentimos nessa idade de mulheres e queremos experimentar as coisas. Quem senta connosco à mesa a nos explicar, filha, se fizeres isso, porque quando você começa a menstruar, a tua mãe senta e diz, já podes engravidar. Ok, e agora? Não é? O que é que vocês acabavam por ter de informação? As únicas informações que eu obtive da minha mãe, assim que apareceu a minha primeira menstruação, foi de que eu já podia engravidar. Se eu tivesse contato físico com um homem, eu poderia engravidar. E naquela época nós não tínhamos, até atualmente, nos dias de hoje, os pais ainda têm muito tabu concernente a esse tipo de assunto. E normalmente nós buscamos esses assuntos aonde? Na rua. Nas redes sociais. Os professores às vezes só dizem que tu tens que usar o preservativo para prevenir doenças sexualmente transmissíveis ou gravidez precoce. Mas, e agora? Quem vai nos ensinar a controlar os ciclos das ruas? Ninguém explicou-nos que temos que controlar. Isso. Ninguém explicou-nos. A mãe só diz, assim que tu tiveres a primeira menstruação, tu podes engravidar. Sim, e depois? Como é que eu vou entender que existem períodos férteis, períodos não férteis? Como é que eu vou entender isso? E naquela época nós não buscávamos muito a internet. Hoje em dia é bem mais fácil. Tu vais a Google, encontras qualquer tipo de informação. Baixas o aplicativo calendário, colocas. Exatamente. Antigamente não tinha nada disso. Eu fui buscando essas informações mesmo na rua, eu posso dizer na escola, porque tem aquelas colegas que são assim, mais velhas, aquelas que já têm uma vida sexual ativa, explicam-te uma coisinha, explicam-te outra, mas também não explicam tudo, porque também eram inexperientes. Também passaste por essa dificuldade de informação? Sim. A única coisa que a minha mãe disse quando apareceu no primeiro estudo é que se o homem me tocasse, eu simplesmente me tocasse. Me tocar que eu fiquei grávida, porque eu não sabia mesmo, não sabia. E depois ficaste com aquela assim, então eu vou ficar grávida. Fulano me tocou, não estou, Cicrano me tocou, não estou. Eu sabia então, mesmo. Não é bem assim. Não, eu sabia mesmo que era perigoso. Sabia perfeitamente. Olha, nós como temos que ir para o intervalo rapidinho para o nosso comercial, não é? Passar aqui as publicidades. Mas antes, vamos aqui também dizer que quando a pessoa acaba por estar grávida neste período da adolescência, é olhada como alguém que andou muito. As pessoas quase nunca vão associar
que ela está grávida do seu primeiro relacionamento, da pessoa que tirou a virgindade, do primeiro homem da vida dela, mas 16 anos, 15 anos, está grávida, esta aqui é uma influência para os meus filhos. Outras mães com filhas da mesma idade não deixam andar com essas meninas e rotulam mesmo como bandidas, não é? Isso vamos falar depois do intervalo. Vamos então acompanhar aqui a publicidade do hotel que nos acolhe para fazermos uma macia chá das mães, que é o Hotel Belo Horizonte, e também agradecer a Burger, o hambúrguer que nos traz aqui. Como é que é o hambúrguer? Killer Burger, que aqui nos traz os hambúrgueres, tá bom? Agora não subscreveu o nosso canal, né? Ativa o sino de notificações. Olha, não sabes o que estás a perder. Convido-te a fazer agora mesmo. É só aqui no botãozinho abaixo. Clica, ativa o sino de notificações, subscreva o nosso canal, fica a par de todos os conteúdos que passam aqui no Mamacita Chá das Mães. Estamos de volta e a pergunta que ficou no ar é: muitas das meninas que acabam por se tornar mães muito cedo na adolescência ou passar pela gravidez precoce, aos olhos do mundo inteiro ao redor, são vistas então como bandidas. As que andam muito, as que pegaram já, giraram muito e agora aqui veio a gravidez. Muitas mães privam as suas filhas de andarem com essas meninas, os pais privam de andar com essas meninas, na escola vão ficar isoladas porque são catalogadas desta forma. Vocês sofreram esse preconceito? Eu sim, sofri sim, mas não de pessoas muito próximas, porque na época éramos duas grávidas na turma e por acaso seríamos muito mimo dos colegas, muito mesmo, e as colegas que andavam comigo na altura também davam-nos aquele carinho, atenção, e a minha família de igual modo, depois de terem descoberto a gestação, não queriam me pressionar para depois eu não ficar assim com alguns problemas na hora do parto, porque quando descobriram eu já estava com uma gestação aqui avançada. Mas tive sim uma amiga, né, que eu considerava irmã na época. Ela deixou de andar comigo porque, segundo ela, a mãe dela não gostava, porque dizia que eu estou a viver outras coisas e ela também está a viver outras situações. Então ela tinha que andar com pessoas que estão a viver o que ela está a viver, que estão a passar o que ela está a passar, nada de pessoas que já têm um relacionamento sério, tipo, para manter, ou têm filhos. Ela tinha que ficar com amigas que não têm filhos, ou que podem ir para a festa, podem fazer de tudo um pouco, e comigo ela já não podia andar. Doeu-me bastante na época, mas deixei ir. E até hoje não estão mais próximas. Até hoje não tivemos mais contato. E Luísa? Não sofri esse graças a Deus, né? Porque, por acaso, eu tinha uma amiga que era da minha idade também, estava grávida na mesma altura, e foi tudo bem mais leve. Quando é isso, foi tudo bem mais leve. Se falava alguma coisa, eu não ouvia. Eu não lidava com muita gente. Na fase da gestação, eu não estava estudando, estava parada. Só voltei aos estudos quando a minha filha estava com 1 mês. Ok. E falando mesmo nesse que eu estudo, também olha-se muito para a questão, e até isso porque muitas meninas acabam por também provar desta forma, mas que quando você fica grávida, se torna mãe, nesse período acabas por danificar todo o teu futuro, já não tens futuro, já não tens carreira, porque muitas param de estudar, outras vão se tornando donas de casa, esposas e a cuidar do lar. Algumas se acomodam com aquele estilo de vida e depois não buscam mais aquilo que é o aperfeiçoamento, o conhecimento. Então, como é que foi para vocês? Não pararam de estudar, as duas aqui já fizeram essa referência, mas sabemos que depois do parto temos os 3 meses aí para cuidar da criança, para a amamentação, isso para quem trabalha, não é? Mas muitas depois já não voltam mais para a escola, preguiça e até o bullying que algumas vezes sofrem. Vocês
Depois de darem, alguns voltaram para a escola, provavelmente. Sim, voltando exatamente, né? Eu fiquei em casa depois do parto durante 2 semanas. Eu não fiquei nenhum mês. Porque a minha mãe era muito rígida e ela não queria que eu ficasse com preguiça. Ela dizia sempre: se tu ficares em casa mais algum tempinho, tu vais ter aquele apego na maternidade. Então depois vai ser muito difícil tu retomares os estudos e estão a se aproximar as provas. Tu tens que ir. Eu dizia: não, vou ficar mais uma semana. Estou a sentir uma dorzinha. Mas não estava, queria muito ficar em casa. Estou a sentir uma dorzinha. A minha mãe sempre foi muito rígida, desde mais nova. Por mais que tu tivesses com uma dor de bexiga, uma dor de cabeça, ela dava-te o comprimido, mandava ir para a escola. Ela dizia que a dor no caminho iria passar. E eu fui para a escola, tanto que quando eu apareci, os meus colegas ficaram: mas tu vieste por quê? Vais ter problemas. Não, a minha mãe quis que eu faça assim. E eu, para não voltar a decepcionar ela, eu dei o máximo de mim para continuar com os estudos e, por acaso, eu fui uma das melhores alunas naquela época. Boa, maravilha. Então, depois encheu-se em ti aquele dever de que não posso mais a decepcionar. Exatamente. Eu já decepcionei, já cometi, não é? Vamos assim trazer nesses termos, mas já não posso fazer. Logo, é a minha oportunidade de mostrar à minha mãe que não acabou, que a aposta que ela fez em mim não foi em vão, ainda há tempo. Só mudamos a rota, mas vamos chegar no destino. Exatamente. Para Luísa. Eu só consegui chegar por conta do apoio dos pais. Foi tudo bem mais fácil por conta do apoio deles, porque se não tivesse, não conseguiria não voltar ao destino. Paraste em algum período ou nem por isso? Só na fase da gestação. Durante a gravidez tiveste parada? Na fase da gravidez parei, mas depois de ter a minha filha, voltei ao estudo. Ok. Mas nesse processo, agora vamos também entender um pouquinho daquilo que é a gravidez. Vocês a lidarem com situações hormonais novas, tudo muito novo, tudo diferente, e tanta coisa que acontece durante a gestação. Nessa idade, com pouca maturidade para encarar cada fase, como é que foi a vossa gestação? Não é? Não estou a tratar do emocional, daquilo mesmo físico que vocês viveram. Olha, graças a Deus, eu fui abençoada, né? Tranquila, depois de muitos socos na barriga. Exatamente, não tive nenhum sintoma anormal, não tive nada. Eu era uma pessoa normal, nem parecia estar grávida. E o parto? O parto também foi normal. Boa, com boa dilatação e tudo mais. Entre aspas, mas foi normal. Boa. A Luísa, também o parto foi tudo normal. No início foi até os 8 meses. Porque eu tive, na gestação, não é? Eu tive a minha filha aos 10 meses. Mas porque eu tentava passar e eu não tinha dor. Então tive que marcar uma cesariana, que era para poder ter minha filha. Mas o que aconteceu depois do nascimento dela? No dia seguinte, o coração dela parou de bater. Depois do parto, né? Quando ela estava no berçário, o coração dela parou de bater. E isso eu percebi depois de um mês. Depois de um mês, já ela estava cansada, era muito tempo na barriga. Muito tempo mesmo. Eu passei a gravidez nessa fase, né? Quase o parto sem sentir dor nenhuma. Estava cansadíssima já, à espera do momento que nunca chegava. E depois chegou, tiveste que dar um parto cesariano. Mal operada. Mal operada. Danificada A famosa centopeia. Olha, naquela altura, a cirurgia era muito nesse formato. Mas hoje em dia já é possível também fazer aí a cirurgia e quase que a centopeia desaparece, né? Hoje em dia também a ciência está bem avançada e já nos dá assim, muitos ganhos relativamente a este ponto. Portanto, passaram por estas experiências de gestação, de parto, amamentação em si, porque vocês, nesse processo de crescimento, olhavam os peitos como o local do prazer, não é? Porque vocês estavam a ter também um contato sexual muito próximo. Começaram a ter a vida sexual, engravidaram logo, agora vem um bebê,
o peito em que eu tinha o meu parceiro a me proporcionar outros prazeres, agora tenho que alimentar uma criança. Foi essa chave na vossa cabeça. Eu, por acaso, não tive problemas, porque eu respeitei os 3 meses. Dizem, os 3 meses do porpeiro. Sim. Os 3 meses eu respeitei. E também a minha filha, ela só foi amamentada até 2 meses, porque ela própria depois já não quis. Então ela ficou com biberon. Então não tive muita dificuldade com isso. A amamentação também foi tranquila. Todo emagrecimento, mas foi tranquilo. Agora, outra curiosidade. Vocês passaram por experiências como essa. Qual foi o momento em que vocês sentiram que assim, agora posso voltar a ter relações sexuais? A minha fase era um bocadinho complicada, porque existia a outra moça. Sim. Mas aconteceu. E Durante a gravidez, durante a gravidez aconteceu algumas vezes. vocês estão bem assanhadas. Olha lá. Aconteceu algumas vezes. Mas depois da gravidez, né? Aconteceu. Não te deu assim o medo de voltar a engravidar? Não. Porque com 1 mês de parto, né? Eu fiz o planeamento. Comecei a fazer planeamento. Aí foi já a Bollywood. Comecei a fazer planeamento. Mas a nossa primeira vez, depois da gravidez, eu nunca estragado na rua. Chamem o pai, não vou aguentar que esse podcast hoje. Muito bem. Ok. Elisandra, tiveste medo de voltar a ter relações sexuais depois de ter descoberto a gravidez, durante a gravidez e depois para não voltar a engravidar e decepcionar? Eu tive medo de não fazer. Como assim? Quero Porque entender. na época eu tinha uma concorrente. A suposta amiga que eu tinha no bairro era a amiga que estava a dormir com o meu parceiro na época. Então eu tinha aquele medo. Quando eu me apercebi que ele tinha uma outra pessoa e era alguém que frequentava a minha casa que eu considerava amiga, eu acho que eu estava com 1 mês pós-parto. Parecia de novela 1 séria. mês pós-parto. E foi bem engraçado, porque eu estava assim na porta de casa com o meu tio, fui até um pouquinho de vento, já que a bebê estava com a minha mãe, porque graças a Deus eu tive uma mãe que apoiou-me bastante, eu também não senti esse peso. Maravilha. Não senti esse peso de ser mãe aos 16 anos, ela apoiou-me bastante. Eu na rua, bem vento, a comer um batido, bem relaxada, veio um amigo. Ele estava embriagado, por isso que ele teve a coragem de me dizer, porque afinal na rua todo mundo já olhava para mim com aquela cara, como é que ela está andando com essa? Ela está a dormir com o mesmo homem, ou algo assim do gênero. Porque eu achava estranho, as pessoas olhavam para mim. Eu pensava, eu dava um oi. Pensava que se calhar querem cumprimentar e estão assim, oprimidos e não conseguem fazer. Ele chega, Eli, estás boa, minha amiga? Eu te amo muito, ele já vem embriagado da vida dele. Eu te amo muito. Estás a fazer o quê? Estou esperando a fulana. Essa é tua amiga. Ele dá uma bomba no teu marido. Meu Deus. Eu disse, o quê? Lhe dá uma bomba, estás aqui a dormir. As bombas que eram para ti. Olha, eu entrei em depressão. Em depressão pós-parto. Eu já não dormia, porque eu só pensava, porque era alguém que frequentava a minha casa. E as pessoas foram me dizendo, enquanto eu estava em casa, no dia que chegaste no hospital com a bebê, eles foram os dois comprar as coisas para trazer de uma casa. Eles viram de mãos dadas, depois de terem chegado na rua, eles largaram-se. E eu fiquei naquela forma, se eu não fizer isso, se eu não me envolver com ele já, ela até ganha pontos, ela vai ficar com ele. E eu gostava muito dele, porque foi o meu Também foi primeiro namorado. Sim, eu gostava muito dele. E não me cabia saber que eram pessoas próximas a mim, pessoas que eu amava. A fazer isso comigo parecia algo de novela. Então eu fiquei naquilo, eu tinha que fazer. Só que depois de ter feito, né? Aquilo já era a caminho de 3 meses do porpério. Eu adquiri problemas. Porque algumas mães dizem mesmo que tens de respeitar.
eu adquiri alguns problemas e depois foi burrice minha na época, né? E depois ele ficou mais lá do que para cá. Enquanto ela já sentia a dona do marido na rua, ela dizia: não viram meu marido? As pessoas vinham dizer-me, porque até o nome dela do Facebook, ela havia colocado o sobrenome dele na altura. Essa tua amiga? E essa Sim, era minha amiga. E quando eu disse, eu cheguei de comentar com a prima dela sobre a situação, ela ainda foi para minha casa, bem descarada. Tu estás a dizer a fulana que eu estou a namorar com o fulano? Eu disse: tu não estás? Não, eu sou tua amiga. Como é que eu vou fazer isso contigo? Mas fui ver as coisas e todo mundo na rua começou a dizer: nós só te odiavam. Ninguém tinha coragem de dizer que eles estavam a fazer isso contigo. Ninguém tinha coragem. E eu fiquei naquela: eu tenho que fazer isso, eu tenho que me destacar. No âmbito sexual, eu tenho que me destacar. Então eu não fiquei com aquele receio de engravidar porque eu estava a tomar as pílulas da amamentação. Então eu queria a todo custo envolver-me com ele para ver se ele esquecesse. Sim. Porque ainda estavas a se colocar a culpa dele estar a se envolver com outra pessoa porque eu não estou disponível para ele. Exatamente. Ao invés de perceber que não, os dois estavam grávidos, os dois estão no puerpério e ele tem que respeitar esse processo. Até porque disseste logo no processo, no decorrer da conversa, que vem de família cristã. E se a família é cristã, para poder te levar para a interrupção da gravidez, por que também na família é cristã para entender que esta fase da mulher também é para ser respeitada e não para atrair? Isso também diz muito sobre os dois. Exatamente. Eles tinham mau caráter na época que eles eram mesmo. Ele não respeitou, até porque na verdade eles já estavam juntos há um bom tempo. Exatamente, só eu que não sabia. Porque a minha mãe, mesmo após a gestação ou durante a gestação, foi sempre aquela de ser muito rígida, de não me deixar ir para vários sítios. Eu ficava sempre em casa. Que era escola, casa, igreja. Então, foi ficando assim. Enquanto eu dizia a ela: olha, controla o fulano e então ir para a festa juntos. Ela controlava como namorado dela, não como fulano dela. Então ela estava mesmo a controlar e a cuidar. Exatamente. Então, e nós também vamos aqui perceber, Elisandra, que também destas pessoas muito felizes, não é? Que cada pessoa tem a sua caminhada. Não é? Cada um tem a sua caminhada, mesmo que o destino seja aqui, seja ali. Uns foram diretos, chegaram, outros não. Algumas vezes vão curvar, vai curvar, mas chegar. E depois de tudo isso, chegou a tua licenciatura. Eu queria que contasse um pouquinho sobre esse processo também, de pegar, olha, de se dedicar, ir atrás e mostrar para todo mundo que nem sempre o estágio, né, da vida que nós, a mulher é catalogada assim: acabou a formação, casou, filho. E algumas é filho, formação, casar, outras é casar, formar, filho. Então, esse triângulo muda muito de posição. Como é que foi? Terminei o ensino médio, logo em seguida, nós tínhamos muito daquela, como é que faziam antigamente? Tu terminas o ensino médio, ficas um ano em casa para relaxar e depois nunca dei com essa logo em seguida, e eu queria, mas a minha mãe não me permitiu. Ela disse: tu vais entrar para a universidade? Sim, eu estou a pagar e tu vais entrar. Eu fui para a universidade, fiz o primeiro ano, acho que nos meados do primeiro ano surgiu aquela situação de fazer impressão para eu viver com o meu parceiro. Porque o meu padrasto na época dizia: esses jovens agora não têm boa mente, eles são com uns comportamentos meio duvidosos, se calhar podem engravidar uma outra pessoa, então eles têm que ir viver juntos já, têm que fazer os deveres para viverem juntos. Fecho os deveres, a minha mãe ainda sempre a dizer: não, ela é muito criança, vai viver com alguém agora, vamos deixar eles crescerem, depois decidiram o que querem para a vida deles. Mas ainda assim, depois a minha mãe, eu queria, porque na época eu estava apaixonada. Estás apaixonada? Eu queria, na época. Então, insistência do meu pai, meu padrasto eu trato do pai, insistência dele, insistência minha, eu fui. Só que algumas pessoas têm sorte de calhar com parceiros que apoiam, incentivam. Já eu não tive isso. Graças a Deus, a minha mãe, ainda assim eu vivendo com os meus sogros, porque eu vivo com os meus sogros, ainda assim vivendo com eles, a minha mãe sempre apoiou-me financeiramente.
Eu tinha uma mesadazinha, graças a Deus, e também sempre custeou os meus estudos. Sempre custeou, porque ela não teve a oportunidade de ir para a universidade, então ela queria dar-me esta oportunidade. E eu não podia deixar passar assim. Eu tinha que honrar ela. Tinha alguém para orgulhar. Então eu segui. O meu parceiro não facilitava. Tinha vezes que eu não tinha nem dinheiro de táxi para ir para a universidade. Quem me dava o dinheiro de táxi, muitas das vezes, às vezes eu ajudava a pagar os materiais, facilitos e tudo mais, era a minha best friend, forever. A Marineide, nós um beijinho, gata para ti. Que Deus te abençoe. Era ela. Ou a prima dele, ele tinha uma prima que também era muito ligada a mim. É que ele tinha condições de apoiar-me. Pelo menos com transporte. Porque ele tinha uma moto na época. E ele preferia ficar com os amigos dele do que levar-me para a universidade. Houve uma vez que eu quase perdi uma prova, porque eu pedi tanto a ele que me levasse à universidade. E ele simplesmente deu-me dinheiro, deixou-me ficar aí um monte de tempo na paragem. Eu nunca vou me esquecer disso. Eu, ao olhar ele no outro lado da estrada, eu tinha prova. Não havia táxis e havia um trânsito pesado na estrada da Fama. Eu quase perdi a prova, mas graças a Deus cheguei cedo, consegui fazer a prova. Ele não facilitava mesmo. Tinha vezes que eu, de vergonha, não ia para a universidade porque eu me sentia mal também, sempre a minha amiga a pagar táxi para mim, a me dar dinheiro dos fascículos. Algumas vezes eu pedia para minha mãe, mas eu também sentia vergonha de pedir para minha mãe, porque eu já estava a viver com o meu marido. E ela já pagava os meus estudos. Eu ficava aquela, fogo, ela vai ficar naquela. Eu disse a ela, para ela não ir no momento, para ela ficar aqui comigo. E eu também não queria deixar o coração dela pesado, porque o coração de mãe não tem como, por mais que o filho quando esteja passando por alguma situação difícil, as mães ficam sempre com aquele coraçãozinho pesado e querem estar sempre aí para ajudar e apoiar. E eu não queria que ela sentisse isso, não queria mesmo. E eu terminei a universidade, porque tinha alguém para honrar, fazia os possíveis de estudar. Ele também não me deixava estudar. Ele não apoiava nisso. Tem que controlar a bebê para eu estudar ou para ficar no grupo de estudo. Era mais a mãe dele. Eu podia dizer a ele, não vem pagar na universidade, estávamos a fazer isso, estou com fome. Ele tinha condições, eu sei que ele tinha, mas ele não apoiava. Ele não ajudava em nada, absolutamente em nada. Depois acabamos por nos separar. Nos separamos, eu continuei a estudar, tendo voltado na casa dos meus pais, continuei a estudar, e terminei a universidade, sou licenciada em Direito, há 2 anos, pela Universidade Independente da Angola. Tive alguém para orgulhar e fiz. Boa, e já tens atuado nesta área de formação? Atualmente não, porque eu testei na Ordem dos Advogados no ano passado, só que teve algumas complicações e provavelmente teríamos que fazer a prova este ano. Só que até agora não lançaram a data, não se diz nada, mas eu estou a ganhar algumas experiênciazinhas no escritório de advocacia. Maravilha! É isso, é sobre isso, pessoal. Agora vamos também ouvir a Luísa, porque ela passou também por todo este processo e agora faz parte da PN, né? Da nossa polícia, PN, a Polícia Nacional de Angola, e ela está aí a encher também de orgulho, mostrando que nem sempre é como se começa. Eu terminei o momento de era suposto, depois de terminar, entrar na universidade. Fiquei naquela de ficar em casa 1 ano, mas fiquei mais de 1 ano, porque já não voltei. Então, era sobre isso. Eu não voltei há uns 23 anos, né? Depois de ter acontecido um monte de coisas, quando eu volto a ficar com o meu parceiro, nós nos casamos, e um mês depois do casamento eu entrei na polícia. Comecei a recrutar. Foi uma fase difícil. Não sei se podia falar nem mais. Se tivesse uma oportunidade para colocar minha filha na polícia, eu não colocaria. Não. É um trabalho pesado. E esse tempo começa na recruta. Também é muito difícil. Muitas vezes eu quis desistir. Não foi o meu primeiro emprego, né? Porque em 2017 eu comecei a fazer maquiagem. Eu comecei
comecei a trabalhar com maquiagem. Trabalhei com maquiagem até 2021. 2021 depois fiquei parada, né? Por conta desse recrutamento. Sempre. Foi a fase do recrutamento, porque no início era para vir. Eu fiz um recrutamento para vir, é um recrutamento difícil. Imagina ter que acordar 3 horas da manhã para voltar às minhas 22. Uma alimentação péssima. Péssima, bem. Não sei se isso. Mas uma alimentação. Foi muito difícil. Muito difícil mesmo. Se não fosse a minha mãe a conversar comigo, eu teria visto da recruta. Mas graças a Deus, hoje sou efetiva da polícia há 4 anos. Minha filha. E é tudo bem mais leve. Tem que ser, o processo é duro para depois nos valorizarmos aquilo que vai ser a nossa conquista. Mas o que é que vocês diriam para vocês mesmas, hoje com essa vossa maturidade, o que é que vocês diriam para vocês mesmas de quantos anos já se passaram? De 9 anos, 9 a 10 anos, sim. Eu conversaria mais, né? Comigo mesma. Conversaria comigo mesma. Passaria algumas experiências sobre a sexualidade. É isso que falta ao mundo dos nossos pais. Eles têm essa abertura para falar sobre sexualidade com os sobrinhos, com os filhos das amigas. Mas conosco, eles não têm. Pelo menos a minha mãe, ela tinha isso com as minhas primas, com as filhas das amigas. Já comigo ela não tinha, porque ela me via sempre como uma bebê. Então eu conversaria mais comigo, aprenderia muita coisa e deixaria a gestação para depois. Ok. A gestação acaba, tipo, estás a viver, és feliz, a tua filha é maravilhosa, gostas muito dela e é isso que as pessoas devem interpretar. Mas se voltasses para trás, não engravidarias? Não engravidaria. Continuaria os estudos, faria algumas formações e depois, mais lá para frente, que eu iria pensar numa gestação. Porque, por mais incrível que nós vemos isso hoje, atrapalha um pouquinho. Atrapalha. Eu amo a minha filha, a minha gotinha de mel, como eu digo sempre, mas e se eu não tivesse o apoio dos meus pais? Como é que seria? Porque nem trabalhava, não tinhas condições. Ele também não trabalhava. Todo o processo acabou por ser um filho dos vossos pais a nível financeiro. Como é que seria? O que seria de mim hoje? Então eu deixaria a gestação para depois. Iria me focar em formações e depois eu iria pensar na gestação. Maravilha. Igualmente, Sempre. Teria aprofundado mais no meu conhecimento sobre o sexo e para não engravidar tão cedo. Não é mesmo fácil. Eu não vivi a minha adolescência conforme tinha de viver. Porque eu só ficava em casa diretamente. Ficava em casa diretamente, não fazia muita coisa. Fica começando mais. E é isso que acontece mesmo. As mães, infelizmente, não conversam muito sobre sexo. E eu não quero ser essa mãe. Olha, agora é essa mãe que vocês querem ser, não é? Não quero ser essa mãe, quero conversar mesmo sobre sexo com a minha filha. Conversar sobre os riscos, né? Que é ter sexo muito nova e sem proteção. Faria tudo faria com a minha filha tudo aquilo que eu queria que a minha mãe fizesse. Não que ela foi má, né? Não foi má, mas quanto a sexualidade, ela não conversava comigo. Era mesmo de mim na rua. E nem ouvia tudo. Nem ouvia como deve ser. Por isso que aconteceu o que aconteceu. Porque se estivesse bem informada, estaria aí. Bem, e eu também era assanhada, né? Então, eu sabia mesmo que o pau de xixi engravida. Então, nem vou falar mais muito. E até porque estamos também nesse momento já de nos preparar para. Ainda temos tempo, está aqui o olho já está me dando sinal para pensar que o tempo já se foi. Mas aqui a Luísa traz-nos à tona aquilo que é o que vais passar para a sua filha de hoje em dia. O que é que você quer? Porque vocês as duas são mães de meninos. Não é? E se nesse momento hoje estão aqui sentadas, olhando, fazendo uma análise do que é que vos faltou, que muito que deu como consequência a vossa gestação, vocês têm as armas e sabem o que é que não deve faltar nas vossas filhas para que não vos cheguem também com essa idade
Porque nós temos que quebrar ciclos também. Exatamente. Vamos aqui também olhar para os antecedentes das nossas mães de grávida há quanto tempo. Será que nós já não estamos num ciclo repetido na nossa família e temos que quebrar alguma coisa desse género? Não é? Então, esses são os conselhos que vocês dariam também às vossas filhas. Olha, você que está aí em casa a acompanhar o nosso programa, já sabe que também podes comentar bastante a respeito desta que é a gravidez precoce. Mas as duas curiosidades que eu coloquei no início do programa, não podemos sair daqui sem elas. Uma já foi revelada, mas a outra. Não vos ameaçaram de cortar cabelo? Não. Era o clássico das mães. Nem pensaram em chutar-me de casa. Sim, senhora. Eu não sei onde chega de casa. Mas o cabelo não foi, não. Porque nós, a Sânia disse, era vista com o cabelo cortado, Exatamente. expulsa de casa. Só se está falando de não está com a mãe, está com a tia. Então é porque alguma coisa aconteceu. Vocês, Não aconteceu nada disso. bons pais, está a entender? Bons, foram bons sim, né? Mas quando aconteceu isso, eles foram rígidos. E é normal que isso aconteça. É normal que isso aconteça porque é aquilo que a Rosa acabou de dizer. Às vezes esse é um ciclo já vicioso. É algo que já acontece recorrente nas nossas famílias. A gravidez precoce. Então, às vezes, os nossos pais só querem nos prevenir disso. Só Porque eles sabem o que eles passaram. Exatamente. Outra coisa que eu não perguntei relativamente àquilo que o teu pai, falavas muito da família, do circuito em que vivias, não é? Como é que encarou? Mas como é que o teu pai encarou isso? Sendo que você vivia com a tua mãe e tudo é culpabilizado. Ah, tua mãe, a mamãe. Epa, o meu pai, eu até já nem me lembro bem, mas ele simplesmente ouviu da minha tia, não fui eu quem disse para ele que estava grávida, a irmã dele, irmã mais velha, como sabia da minha gestação, por acaso ele era muito carinhoso, falou para ele. E eu nem me lembro se ele entrou em contato comigo na época, nem me lembro. Mas ainda que ele dissesse alguma coisa, eu nem me importaria com o que ele dissesse. Ele sempre foi um pai ausente. E se isso aconteceu também, em parte foi culpa dele também. Ok. Então, e nesse processo, o que estás a fazer? Sendo que agora também vais viver da sua vida, não é? Já não estás com o pai da tua filha, mas o que é que vais fazendo para essa lacuna e esse preenchimento seja então feito para que a sua filha não tenha essa que é a ausência deste teu pai? Não, a minha filha, ela, por acaso, ela tem um pai presente. Algumas vezes ele não é assim tão presente, mas algumas vezes ele tem sido. Algumas vezes apoia financeiramente, outras vezes não. E quando apoia também, é um Deus nos acuda. Deixa eu ver isso. É um Deus nos acuda. Para ele apoiar financeiramente, eu tenho que xingar. E nós não temos uma boa relação. Muitas das vezes tentamos ter uma relação cordial por causa da criança, mas acaba sempre estragando. Somos cão e gato. Mas eu estou sempre aí para preencher os vazios. Estou sempre aí para preencher os vazios. Tanto é que ela, quando quer algo, ela só vem para a mamãe. Porque para ela a mamãe é rica. Ela já sabe, eu digo, filha, pede no teu pai. Não, mamãe, se eu pedir no papá, ele vai dizer que não tem dinheiro. E a mamãe E a criança já cresce com isso. Então estou sempre a tapar esses buracozinhos. Essas lacunas eu estou sempre a preencher. Então, e do que contas, do que estás a viver aqui e do que contaste que a tua mãe fez contigo, parece muito semelhante. Não é? Não estamos a ter aqui uma repetição. Não propriamente, né? Uma repetição entre aspas. Porque ele está sempre com ela todos os santos dias. Ele vai pegar lá à escola. Uma coisinha ou outra que ele preenche, mas quase nada. Mas todos os santos dias ele vai pegar a menina da escola e leva para casa. Sim. Presente ele é, mas apoiar financeiramente, ele prefere. Ele ainda está com as ilusões do mundo. Normalmente as mulheres amadurecem muito mais rápido. E ainda mais quando atinge a maternidade, não tem como. Já foi. A Luísa só vai se encaixando porque ela já decidiu 10 anos de diferença de idade. Por isso não vai dar esses problemas mais. Porque ela já encontrou maduro. Mas também como é que eu posso dizer? Eu e o meu parceiro não sentimos muito esse peso, porque eu sofri uma barriga de aluguel.
Os teus pais são os pais da tua filha. São eles que sentem esse peso, né? Porque cuidar financeiramente. Graças a Deus, não tem esse peso. Maravilha. Então é isso. Os conselhos ficaram dados. Espero que você aí de casa tenha absorvido o melhor desta nossa conversa aqui com a advogada Elisandra Oliveira, não é? E a inspetora já. A gente. Não, eu já estou a esticar, já estou para o futuro. Então, já está a jurista. Recebemos a jurista Elisandra Oliveira e a inspetora-chefe. Amém. A Luísa aqui a marcar em presença. Então, vamos aqui já traçar o que vai ser. Elas que tiveram toda a história e os percalços aqui em formas diferentes, mas conseguiram dar a volta por cima e estão aqui lindas e maravilhosas a lutarem. E olha que 10 anos que não eram filhas, estão traumatizadas. Uma delas, outra não, já não tem, não está a projetar mais nada. O que se passa então daqui? Não, meu trauma que não está vindo. Agora já está mais complicado. Mas vai chegar. Vai chegar. Não está na busca ainda. Não, eu não estou na busca. Já teve um tempo que eu quis, né? Mas não aconteceu porque eu estava com alguém. Só que as coisas não deram muito certo. Então, agora eu estou a viver assim, nem estou preocupada. Não estou à procura de nada. Eu quero me formar mais. Então, vou em busca de novos conhecimentos. E assim, e aí vai se moldando a nova mulher, a nova mãe, a nova profissional. Muito obrigada às duas. E agora sim, eu já me despedi desse programa tipo umas 3 ou 4 vezes hoje. Mas eu, Alexandre, está me dando sinais verdes e vermelhos, assim, momentos que eu não estou a entender. Mas agora sim, estamos então a finalizar este nosso programa que falou sobre a gravidez precoce. Espero que você tenha gostado. Comente bastante, compartilhe este vídeo, subscreva o nosso canal e ative o sininho de notificações. Obrigada às duas e esta foi uma Mamacita Chadas Mais. Até a próxima. Tchau, tchau.